Oi, alunos aqui do curso de Excel da Panda Titan Informática, e hoje nós daremos continuidade nesta 8ª aula sobre os assuntos relacionados ao comando inserir aqui do Excel. Na 7ª aula aprendemos sobre imagem, clipart, formas e smart art. Hoje nós iremos aprender como fazer um gráfico estatístico de forma básica aqui no Excel e como fazer a apresentação desse gráfico em relação à planilha, ok? Bom, a primeira coisa que temos que saber é que não é recomendado marcar a planilha inteira, como eu estou fazendo agora, para a criação do nosso gráfico. O ideal é você eleger algumas colunas e linhas que contenham títulos e usar os dados que sejam fatores resultantes dos cálculos da sua planilha, ou até mesmo usar apenas os totais e fazer um gráfico comparativo a esses totais. Nós iremos primeiro fazer um gráfico comparativo em relação aos fatores do cálculo, que são esses dados centrais aqui da planilha, os valores de pagamento do condomínio, ok? Bom, nesse caso, eu devo sempre ter em mente que ao marcar os dados centrais de uma tabela ou planilha, eu sempre tenho que incluir os títulos. Por quê? Porque sem os títulos o gráfico não vai ter como identificar o determinado grupo de valores que você está analisando no gráfico. Então, o correto é sempre que a sua planilha tenha esse formato. Linhas identificadas na parte superior, colunas identificadas do lado esquerdo e os dados na parte central. Você obedecendo a esse critério, não terá muita dificuldade em fazer os gráficos, ok? É claro que existem outras formas de se obter os gráficos de outros dados de outras posições da planilha, mas como nós estamos vendo apenas a parte básica, vamos aprender agora como fazer um gráfico rápido de forma bem básica. Inicialmente, vamos marcar as colunas e as linhas que contêm os textos, os identificadores e os dados a serem utilizados. A próxima etapa é escolher aqui em cima o gráfico que você quer utilizar. Em algumas versões do Excel, ou até mais recentes que essas que nós estamos utilizando, existe uma única opção chamada Inserir Gráfico. E ao clicar nessa opção, ele mostrará os tipos, conforme está aqui em cima, os tipos de gráfico que você poderá escolher. No caso, nós vamos utilizar o gráfico de barras, ok? Então, ao clicar aqui, ele mostra um leque de opções para você escolher a combinação dessas barras. Você pode ver aqui no início que a primeira combinação não é mista, e as outras aqui da segunda coluna em diante, elas já são mistas, né? Isso é interessante para comparação de medição, né? Mas eu me interesso mais na barra 3D, na comparação de níveis, que é essa daqui. Ao clicar no tipo de gráfico escolhido, ele já será basicamente montado na tela do Excel como você viu, sobre a planilha que foi colocada. Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nem sempre, eu prefiro até assim, nem sempre o gráfico deverá estar junto com a planilha. Ele pode estar junto ou pode estar separado. Qual a vantagem e desvantagem de eu ter um gráfico junto ou separado da planilha? Bom, a primeira dica que eu dou é essa. Ao você colocar o gráfico ao lado ou abaixo de sua planilha, você consegue fazer a impressão tudo em uma página só. Mas eu não dou garantia de que todos os dados do seu gráfico e de sua planilha vão ficar legíveis. Até porque é muita informação para se imprimir numa só folha. Então, se a sua planilha for bem pequena e o gráfico não for muito complexo, aí vale a pena imprimir os dois em uma só página. Mas caso o seu gráfico seja muito detalhado e a planilha seja muito grande, é recomendável que o seu gráfico fique numa aba inferior aqui de baixo, ó, nessas abas aqui de baixo, como eu vou ampliar agora. O correto é que você tenha aqui uma aba a mais nessa parte de baixo, onde eu estou passando o mouse, específica somente para o gráfico. Dessa forma, você poderá ter um controle separado melhor do gráfico e até mesmo imprimi-lo numa página separada num formato grande. Então, é dessa forma que eu prefiro trabalhar. Mas se você quiser trabalhar como está aqui na tela, todos os dois juntos, lado a lado, você também pode fazer dessa forma. Muito bem. Fica a seguinte pergunta: como eu faço então para transferir o gráfico para uma aba aqui na parte de baixo?
Para isso, você faz o seguinte procedimento. Você marca o gráfico na parte mais neutra, que é essa parte aqui da borda, e aqui em cima eu vou ter 3 palavras, como eu expliquei naquele formatar, eu vou ter 3 palavras específicas para trabalhos com gráficos estatísticos. A palavra design, que vai mexer na aparência do gráfico, a palavra layout, que vai mexer na disposição dos dados do gráfico, e a palavra formatar, que vai mexer em detalhes de desenho mais específico do gráfico, ok? Bom, inicialmente eu vou na palavra design. E na opção de design, a opção mais útil que existe aqui nesse grupo é a última opção aqui do canto, ó. Essa opção que eu vou até ampliar e mostrar aqui para vocês, ó. É mover gráfico. Essa opção é que vai permitir que você coloque o gráfico ou numa aba inferior, separada, ou junto com a sua planilha. Como é feito isso? Basta você clicar nessa ferramenta e o Excel lhe perguntará se você quer como um objeto, quer dizer junto da planilha, ou como uma nova planilha na parte inferior, nas abas inferiores. No caso, ele permite até que você dê um nome para essa aba que você vai criar. Então vamos chamar de gráfico. Vamos dar o nome de gráfico e clicar em OK. Você verá que o gráfico ficou grande na tela e apareceu uma nova aba. Veja aqui embaixo como apareceu uma nova aba na parte inferior da tela, logo ao lado de condomínio. Essa aba se chama gráfico. E a planilha de condomínio, como você pode ver agora, não possui mais o gráfico ao lado, né? Você vê, ó, que o gráfico ao lado não existe mais. Por quê? Porque ele foi movido para essa lateral aqui das abas inferiores, chamado de gráfico. Então você vê, numa aba nós temos o gráfico e noutra aba nós temos a planilha. Qual a vantagem desta disposição? A vantagem é que se eu mandar imprimir esse gráfico, ele vai sair mais bem desenhado e o layout melhorado em relação a toda a folha de papel que você está imprimindo, né? Você pode ver até que os textos, os números, a legenda, tudo ficou melhor organizado aqui dentro do seu gráfico. Agora, nada impede que você faça alterações adicionais aqui no seu gráfico. Então, vamos ver agora quais são essas alterações básicas que a gente pode fazer aqui no gráfico. Para começar, eu posso inserir um título principal aqui. E essa modificação, ela tem a ver com o layout dos dados. Então, para isso que eu vou escolher aqui em cima a opção de layout, correto? E aqui na parte de layout, nós temos várias ferramentas que vão mexer com a disposição de layout de dados aqui do nosso gráfico, ok? Vamos começar pelo título principal do gráfico, indicado nesta ferramenta. Ao clicar, eu posso definir se eu não quero nenhum título, como está agora, nesse momento, se eu quero um título sobreposto e centralizado no centro do gráfico, o que não é muito agradável, porque vai atrapalhar a leitura dos dados centrais, ou se eu quero acima do gráfico, que é o mais indicado. Ao clicar aqui, você vê que ele já bota um título básico em cima do gráfico. Nada impede de eu vir aqui dentro e alterar os dados, né, para outro texto que eu queira colocar. Então vamos colocar aqui hierarquia de pagamento do condomínio. Pronto, já temos o nosso título escrito na parte superior do gráfico, né? Bom, outra coisa que eu posso fazer em relação ao gráfico é adicionar títulos também aos eixos Y, que é o eixo em pé, e ao eixo Z, que é o eixo deitado aqui do nosso gráfico, né? Então eu posso também colocar títulos. Então vamos adicionar aqui uns títulos. Vamos primeiro adicionar o título da horizontal, certo? Então ele vai aparecer aqui, ó. Veja que apareceu um título aqui na parte de baixo, no nosso eixo. E você pode também dar 2 cliques e alterar o texto. Então vamos colocar como dinâmica de pagamentos. Dinâmica de pagamentos. Para que o espectador veja que essa variação de valores, ela tem a ver com a dinâmica de cada pagamento de cada apartamento, ok? Então tá aqui.
Vamos agora adicionar também um título para o eixo aqui da lateral. Então a gente vai lá novamente, vamos adicionar um título, certo? E está aqui ele girado, né? Já inclinado, justamente para facilitar a edição. Vamos apagar o texto e vamos escrever aqui: blocos e... Peraí, deixa eu colocar tudo maiúsculo. Blocos e apartamentos. Porque cada linha dessa que sai do eixo para fora do gráfico é o valor de um pagamento, de um apartamento sendo pago. Então, cada grupo de 4 linhas, né, ou de 4 barras, equivale a um bloco desse aí. Então, é por isso que a gente colocou o título como blocos e apartamentos, ok? Então, pronto, já colocamos os títulos essenciais dentro do gráfico. E outra coisa que eu posso fazer de acordo com os comandos básicos aqui de cima é a parte de legenda. Eu posso pegar essa legenda. O que é a legenda? A legenda é essa parte aqui, ó, que eu vou marcar agora. Tá vendo marcado aqui no gráfico? É a parte onde são identificadas as cores, o que corresponde a cada cor do gráfico. Nada impede que eu possa pegar essa legenda e movê-la para outra posição qualquer aqui do gráfico, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui ela e movê-la, vamos tentar movê-la uma parte específica aqui do gráfico. Pronto, ela não foi. Por quê? Porque já existe parâmetros de posições dessa legenda. E para isso mudar esses parâmetros, eu tenho que vir aqui em legenda e escolher aonde que ela vai ficar no gráfico. Então vamos ver cada uma dessas opções. Aqui na parte superior, né, ficou muito bom aqui. Na parte inferior, na parte lateral, o que diminuiu ainda mais o gráfico. Vamos na outra parte de baixo, que eu gostei muito, mas eu acho que a melhor opção seria essa, na parte superior, próximo ao título, né? Já que você vê que os apartamentos estão identificados junto com o título do gráfico. Pois bem, outra coisa que nós podemos mudar também seria os rótulos que aparecerão no final de cada dado desse daí. Por exemplo, você tem uma linha, como eu vou ampliar aqui, você tem uma coluna, uma linha colorida, e seria interessante que aqui no final, ó, de cada linha, ou sobre a linha, sobre ou ao final, aparecesse a informação do valor que está sendo demonstrado aqui no gráfico. Então, para isso, nós temos a opção lá de cima, básica, que se chama rótulos de dados. Então, a gente vem aqui em rótulos de dados e manda mostrar os rótulos, ok? E você vê que aparece os valores de cada barra. Olha como ficou interessante, né? Porque além de analisar pela escala da barra inferior, você consegue agora analisar por cada valor de cada barrinha que está aparecendo. Para que o texto não fique tão truncado, você pode diminuir a fonte desse texto, certo? Como? Para isso você marca o texto, né? Você pode marcar cada um deles ou marcar todos, se for o caso. E depois de marcado, você pode automaticamente mudar a fonte deles. Como? Para isso mudar a fonte, você volta aqui para ab início e pode mudar a fonte aqui escolhendo um tamanho de letra menor, né? Só que já está em 10, acho que não dá para diminuir muito mais que isso não. Mas mesmo assim vamos mudar. Vamos mudar desse grupo também para 8. Vamos mudar desse outro grupo aqui também para 8. Vamos mudar desse outro grupo também para 8. E pronto. Certo? Parece que tem um grupo aqui que está teimando em ficar em 10. Então vamos mudar também para 8. Bom, é claro que do ponto de vista visual fica um pouco truncado. Mas como eu falei para vocês, pelo fato da planilha estar numa aba separada inferior, ela será impressa na folha toda. E consequentemente esses dados serão melhor espaçados e impressos. Ok, gente? Bom, então a gente fez já muita coisa básica aqui no gráfico. Vamos ver outras coisas que dá para fazer no grupo Layout. Vamos retornar de início para o grupo Layout. E outra coisa que nós podemos fazer é pedir para mostrar a origem dos dados aqui ao lado do gráfico. O que nem é muito recomendado. Por quê? Porque nós já temos a origem dos dados aqui na nossa planilha, né? Nós já temos aqui
na nossa planilha marcada a área dos dados. Então não é muito necessário que esses dados sejam mostrados no gráfico. Mas se você quiser que eles sejam mostrados, você pode vir aqui no grupo Layout e escolher aqui tabela de dados. Você manda mostrar a tabela dos dados junto com a planilha. Ó. Você vê que aparece ali embaixo os dados. Isso aí é interessante quando você tem uma exposição, uma apresentação ou algo para fazer com um gráfico. Tá? Você pode também mostrar os dados com os códigos da legenda. Certo? Mas o ideal, no nosso exemplo aqui, de imediato, é não mostrar o gráfico. Então eu vou colocar, não mostrar a tabela de dados. Então eu vou mandar colocar nenhum para que o gráfico fique melhor espaçado em tamanho grande. Outra coisa que nós podemos fazer é mudar, a gente pode mudar a forma em que os eixos mostram os valores ou fazer outras modificações mais a fundo, tanto no eixo Z como no eixo Y, ok? Então você pode fazer essas mudanças básicas aqui na opção de eixos. Como por exemplo, no eixo horizontal, eu vou pedir para ele não mostrar o eixo. Você vai ver que ele vai sumir, ó. Sumiu o eixo, né? Não apareceu. Então vamos fazê-lo aparecer novamente. Tá aqui, ele vai voltar, né? Outra coisa que eu posso fazer aqui em eixos, na parte superior, é mostrar o eixo em milhares, certo? Dividido em milhares. Então vamos ver como é que vai ficar, ó. Ele mudou a escala em frações decimais, certo? Quer dizer, ele pegou aqueles valores que tinham e dividiu por 1000. Lógico que ele não vai mostrar mais 2000, 3000, ele vai mostrar frações decimais daqueles valores. Isso aqui fica melhor de entender quando você vai fazer apresentações de valores científicos muito grandes. Até porque não dá, às vezes, para escrever um valor científico exato num espaço tão pequeno. Então você necessitará diminuir a escala dos valores para poder apresentar melhor no gráfico. Então daí a utilização desse recurso, né? Mas aí nós vamos voltar a como estava antes, que é os valores padrões da planilha. Bom, outro recurso interessante que tem você pode escalonar mais ainda, em milhares, em milhões, em bilhões. Isso vai depender da grandeza dos valores, tá, gente? Então isso pode ser feito tanto para o eixo horizontal, como também aqui para o eixo vertical, logo aqui embaixo. Pode ser feita a mesma coisa, tá? Outra coisa que ele faz interessante é que ele pode mostrar o eixo vertical sem os rótulos, como nessa opção aqui descrita. Vamos ver como é que aparece. Ó, não aparece nada, quer dizer, o eixo está lá, mas não tem texto nenhum, né? Não é muito legal. Então vamos pedir para ele mostrar novamente com os rótulos, né? Com os dados. Bom, outra coisa interessante que você pode modificar no seu gráfico é a questão da divisão das linhas internas, essas linhas que fazem a metria de divisão do gráfico, né? Onde as linhas até onde elas alcançam. Então você pode adicionar mais linhas verticais ou horizontais. E isso, lógico, vai mexer na escala dos eixos, porque você vai fazer mais subdivisões. Então o eixo terá que mostrar os valores dessas subdivisões. Então vamos lá. Aqui nas linhas de grade, nas horizontais, eu vou pedir para ele mostrar as grades principais. Então vamos ver, tá aí as grades principais. Ó. Fica até melhor porque o gráfico fica mais fechado, né? A gente pode dizer fechado. Bom, vamos pedir agora para ele mostrar as linhas secundárias, que são linhas mais divididas, com maiores divisões dentro do gráfico. Aqui nessa opção você mostra as duas, as principais e as secundárias. Então vamos ver como ficará as secundárias. Aí, ó, ficou muito bem dividido, dessa forma aí, né, gente? Bom, agora já nos gráficos verticais, nas linhas verticais, eu posso fazer a mesma coisa, tá? Vamos pedir para ele colocar as principais e secundárias, vamos ver como é que fica, ó. Pronto, gente, agora sim ficou perfeito o gráfico, porque você pode ver os níveis de aproximação mais detalhados do que falta para andar mais um pouquinho cada medição dessa das barras, né? Então ficou ótimo aí. Bom, em relação ao resto, eu não vou entrar em muito detalhes, porque o resto tem a ver com a parte mais avançada do estudo de gráficos estatísticos, ok? Bom, mas uma coisa eu posso já ensinar para vocês, é a questão das cores. Se você quiser mudar a cor de alguma coisa em relação
ao que está aparecendo no gráfico, é muito simples. Você apenas marca o que você quer mudar de cor, como eu marquei aqui a barra, e você vai para a opção de design, onde você pode escolher aqui diferentes padrões já pré-definidos de cores que você pode utilizar, ou até padrões também de fundo, como ele mostra aqui embaixo. No caso aqui eu escolherei esse azul, certo? Você vê que todo o grupo foi mudado para azul, todos os padrões de barras foram mudados para azul. Eu vou mudar para o padrão de laranja, você vê que agora que todas as barras foram mudadas para padrões de laranja, né? Então você escolhe já padrões pré-definidos para todos os grupos de valores do gráfico. Vamos ver cor de roxo, né? Tá aí como fica, até o fundo ficou roxinho, ficou muito legal, né? Mas nada impede de você desfazer e voltar para as cores originais, tá bom? É o que eu estou fazendo agora, retornando para as cores originais. Bom, o que tem de legal também aqui na opção de design é que eu posso, de certa forma, mudar toda a estrutura do gráfico para um outro padrão de gráfico. Para isso, basta eu vir aqui, ó, nessa seção, e escolher qual padrão que eu quero mudar. Outros padrões de barras, por exemplo, vamos escolher esse primeiro. Você vê que ele mudou para outro padrão. Tem o segundo, que já é um padrão mais enxuto. Tem esse aqui, que eu acho que é o original que nós começamos a fazer. Temos esse aqui, ó. Enfim, vários outros, mas eu vou retornar para o padrão que nós personalizamos, que está mais bonito e completo, né, minha gente? Bom, então, se você quiser fazer outras alterações específicas, como espessura da linha, bordas, cores, borda da cor, borda de preenchimento, você pode fazer tudo isso pelo formatar aqui de cima. Mas é lógico que antes de fazer a alteração, você tem que marcar o que quer. Por exemplo, o título. Eu acabei de marcar o título, eu quero mudar a cor da letra, correto? Então eu tenho aqui alguma opção relativa à cor da letra. Vamos ver aqui. Cadê? Tá aqui, cor da letra. Então vamos mudar para uma cor de vinho. Você vê que a letra mudou para cor de vinho. Nós vamos agora mudar esse azul aqui para um amarelo. Então vamos escolher o preenchimento de amarelo. Tá aí, você vê que todo o grupo amarelo mudou, inclusive na legenda. E assim por diante, gente. Você pode mudar contorno da linha, preenchimento de forma geométrica. Você pode criar efeitos de sombra 3D, né? E assim por diante. Bom, então fica aí a nossa explanação básica de como você criar basicamente um gráfico estatístico dentro ou fora da sua planilha, né? Vale ressaltar, antes de finalizar, que toda alteração de dados que você fizer aqui na planilha, por exemplo, eu irei alterar alguns valores, certo? Automaticamente o gráfico também será alterado, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui alguns valores e você verá lá, ao retornar ao gráfico, que alguma coisa foi mudada, né? Realmente tem linhas agora que estão com um tamanho maior do que estavam antes. Então o gráfico sempre será atualizado com relação aos dados que você estiver alterando na planilha, tá, pessoal? Então vamos salvar aqui nossa planilha e a gente vai se encontrar no nosso próximo vídeo, dando continuidade aos recursos do comando inserir, e vamos aprender o recurso de criar um link de internet, uma caixa de texto e personalizar um word art, que é um texto bem detalhado que você pode colocar dentro da sua planilha, ok? Então fica aí um abração do Panda para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.